Olá, Cíntia Cruz por aqui, Bruno De Mauro aqui. para bater um papo com vocês sobre envelhecimento. Que porra é envelhecimento, Cintia? O que acontece? Aliás, a pergunta não é que porra é envelhecimento, a pergunta aqui é por que falar de envelhecimento? Posso contar a minha parte, porque que esse tema tem me chamado a atenção, e aí você pode falar da tua parte aí, por que que este tema também te chama a atenção, ou por que que fez sentido para você ter esse tema. No meu caso, que sou mulher, por volta dos 37 anos, tenho visto, assim, ao meu redor, minhas amigas ali de 40, 45, muito preocupadas com a questão estética, assim, eu tenho visto muito, injeção disso, injeção daquilo, preenchimento disso, preenchimento daquilo, mas tem que fazer um negócio na testa, não sei o que, a boca, e enche a boca, e diminui a boca e tal, não sei o que. E eu tenho olhado para tudo isso e preocupações também que as minhas pacientes trazem em relação à idade e tal, e eu tenho pensado muito sobre isso. Então, essa questão da imagem, do quão é difícil envelhecer, os pais envelhecendo, né? As minhas amigas que têm 40 anos, os pais estão com 65, casa dos 70 ali, Alzheimer, coisas acontecendo em relação a isso. Então, acho que é por isso que eu estou sensibilizada por esse tema. E você? Bem, eu, como sou homem, estou cagando por envelhecimento, né? A preocupação seria calvície, mas eu tenho bastante cabelo, então essa não é uma preocupação que vai acontecer comigo. Pelo menos espero que continue assim. Mas de qualquer coisa a gente faz implante. Mas eu acho que o que vem de envelhecimento para mim é que foi o meu aniversário semana passada. Completei 35 anos. E foi um dos aniversários mais gostosos que eu já tive. E também foi parte feliz de envelhecer, sabe? Eu acho que quando eu completei 30, eu tive meio que a primeira crise de meia-idade, se 30 pode ser considerado meia-idade. Não é mais meia idade. Mas eu lembro de como eu fiquei com medo de o que tinha conquistado ou o que não tinha conquistado, o que eu tenho agora, o que ia vir depois, se 30 anos tinha acontecido isso e mais 30 anos o que seria. Mas eu vejo de como um primeiro momento, desde os 30, que eu me senti bem em ficar mais velho, que aconteceu agora nessa transição para o 35. O que talvez mude no futuro, mas por enquanto vou aproveitar esse sentimento bom. Eu vi uma entrevista da Zezé Mota, que é uma atriz, ela tá com 70 e poucos anos, ela fala que ela é cantriz, cantora, atriz, né? Maravilhosa. E ela falou que ela teve crise aos 30, aos 40, aos 50, aí aos 60 ela falou: não, chega de crise, não aguento mais, parou com essa história agora, e aí ela não teve crise nos 70, tipo, cansou das crises. Essa ideia de meia-idade, é interessante pensar isso, porque antigamente, 60 anos era um negócio, acabou sua vida, né? 60 anos era tipo, já era assim, viveu tudo que tinha que viver, né? Quando eu via, né? Agora meus avós, os quatro já faleceram, mas às vezes a gente via as fotos deles e assim, quantos anos você tinha aqui? Eu tava casada, eu devia ter uns 28. Você vê a foto, parecia que a pessoa já tava com, sei lá, 70. Sabe, aquela roupa, né? Um óculos pesadão, assim e tal. Porque tinha essa coisa também. Casou, teve filhos, comprou a casa, o carro, o sítio, é isso. Agora é ler jornal e tal, enfim. Então, eu acho que essa ideia, o fato da gente viver hoje em dia 70, 80, 90 anos, e tem muita gente vivendo até os 90 anos com muita qualidade, coisa que a gente não via antigamente, né? Eu lembro da minha bisa, ela morreu acho que com 90 anos, mas assim, muito debilitada, sabe? Cadeira de roda e tal, ela caiu quando ela tinha acho que uns 70, 80 anos e quebrou o fêmur. E aí, enfim, fez a cirurgia, ficou bem e tal, mas ela não andava mais, não porque ela não podia, porque ela falava que coisa costurada não segura. Tipo, sabe, os pontos. Não, coisa costurada não segura. Não andava mais. Então, assim, tipo, passou os últimos 10, 20 anos, eu não lembro se ela caiu com 70, 80, mas numa cadeira de roda, enfim, era outra ideia do que é envelhecer. Eu gosto de uma coisa que a gente faz aqui, que a gente tenta sempre ter um começo, como a gente fala.
Eu acho que a gente já pulou logo pro final, que é falar dos 90 anos, que a gente não vai mais conseguir andar, que vai ter que usar fralda e vai cagar Não, na eu calça. tenho amor, eu Já tenho foi logo. dicas para isso não acontecer. Eu tenho dicas para a gente envelhecer bonitinho. Tenho Dicas da dicas. Cíntia de como envelhecer e não precisar usar fralda de novo. Morre aos 30, amor. Não quer ficar velho? Morre com 20, morre com 40. Ah, mas eu acho que tem muito pouca coisa para se dizer quando a gente é mais novo em questão de envelhecimento, né? Porque eu vejo, quando a gente é criança, a gente sempre quer falar que a gente é mais velho, quando a gente é adolescente também, a gente quer falar que é mais velho, e no Brasil a gente tem que você fez 18 anos, então você é o adulto, né? Que agora você pode dirigir, você pode beber, você pode sair, como se algumas pessoas já não estivessem fazendo isso antes dos 18. Mas eu vejo que a juventude é muito isso. Juventude. Também somos jovens, 40 anos também é jovem, mas a juventude da parte que ainda acha que ficar mais velho é algo super muito mais importante. E eu acho que isso muda quando você começa a chegar perto dos 30, que você não tem mais isso, eu tenho 28,5, ou eu tenho 15,5, ou o ano que vem eu faço 16, ou alguma coisa assim. Eu acho que quando a gente, pelo menos comigo, a maioria dos meus amigos, chegando perto dos 30, as pessoas começam a brincar mais com a seriedade de que agora tá ficando mais velho. Como se 30 realmente fosse velho. Mas tem essa brincadeira de fazer isso. E eu nunca vejo isso acontecendo antes dos 30. E como eu ainda estou nos 30, e você também está nos 30, a gente ainda tem essa parte do agora é uma idade, pelo menos comigo, é uma idade que eu sinto que eu não tenho problema de não ser mais jovem e não tenho problema de estar ficando mais velho. Mas eu acho que não é tão simples assim dizer isso. O que você acha sobre essa parte? Eu acho que a nossa geração, assim, eu já me vejo com 40, né? Faço Você já 38 passou de anos, estou 35? mais perto, você está no meio, eu estou mais perto dos 40. Mas assim, eu acho que a nossa geração, até por conta dos nossos pais que ainda tinham aquela ideia de que 30 anos é o meio da vida e que aos 30 você já tem que estar com as coisas resolvidas para você poder viver os outros 30, vendo a sua família, os seus filhos crescerem, curtindo seus netos, aquela coisa toda, né? Eu acho que da nossa geração para frente, isso não existe mais. Essa ideia dos 30. Tipo, é aquela marca, né? A gente cresceu com aquela marca de que aos 30 você tem que ter tal coisa, já, né? Sua carreira andando, a casa, não sei o que lá, tá casado, tá com filho. As mulheres têm essa questão dos 30 anos mais forte, tal, enfim, né? Eu acho que ainda existe, é que a gente está se rebelando contra isso, e por isso que uma parte, mesmo quando eu mencionei dos 30 anos, do que eu tinha conquistado ou que eu não tinha conquistado, eu acho que era parcialmente por causa disso, de que com 30 anos eu tenho que ter a minha casa, minha família, um emprego estável e filhos. E por não ter alguma dessas coisas, eu vi que isso foi um conflito interno que eu tive, de tipo, nossa, será que eu conquistei tudo que eu tinha que conquistar com 30 anos? E tipo, o que você tinha que conquistar com 30 anos? Não tinha que conquistar nada, não tem merda nenhuma que você tinha que conquistar com 30 anos. Talvez sair da casa dos seus pais, para você só poder fazer o que você quiser da sua vida e poder transar com quem você quer sem ter os seus pais enchendo o seu saco. Eu acho que é um básico de 30 anos, mas nem isso não é, porque não tem problema, sabe? Então eu vejo que a gente ainda tem essa imposição de que com 30 anos, ou 40 anos, ou 20 e poucos, dependendo da região que você mora, você tem que ter conquistado essas coisas. Mas a gente seja a primeira geração que está se rebelando contra essa parte. E os nossos pais não se rebelaram, acho que se rebelam hoje, eles se rebelam hoje na parte do mais velho, do que você não precisa estar casado para sempre, você pode se divorciar, você pode casar de novo, você pode transar com as pessoas quando você é mais velho, ir para balada quando você é mais velho, com 60, 70 anos, e foda-se, porque antes isso não podia. Mas eu ainda acho que é bem imposto para a gente ter isso. Porque hoje a gente tem, assim, uma tecnologia, uma medicina, enfim, que torna o envelhecer mais confortável, mais saudável, mais um monte de coisa. Mas olha que interessante, né? Eu estava vendo, tem uma pesquisa bem famosa, que eu acho que é considerada a maior pesquisa, assim, em termos de tempo, né, da humanidade, que é uma pesquisa de Harvard, que acompanha, eles pegaram dois grupos de jovens, então jovens que estudavam em Harvard, quer dizer, tem grana, enfim, né, uma galera mais rica e tal, e
uma galera pobre ali de Boston, e acompanharam da década de 30 até os anos 2000, acho que 2010. Então, eles foram todos os anos, eles faziam exames para ver como é que estava a parte física, a parte cognitiva, a memória, relações familiares, a parte social, carreira, trabalho, enfim, eles foram acompanhando essa galera nesse tempo todo. Eles, não sei se a pesquisa, enfim, já deve estar acabando, porque o povo já morreu quase tudo, né? Mas eles perguntaram assim, o que porque, né, enfim... Quem viveu mais era rico ou não? Essa surpresa. Não, olha isso, a galera que tinha 90 anos, que se considerava feliz, que estava bem e tal, eles pegaram os exames desde os 50 até os 90, olharam tudo, históricos de câncer, né? E isso não tinha nada a ver com o fato deles estarem felizes ou vivendo bem e tal. Pelas entrevistas e por tudo que eles levantaram, o que faz você ter uma velhice, assim, bacana, em termos de percepção de qualidade de vida e tal, é a qualidade das relações que você tem. Então, as pessoas que construíram relações bacanas, e não é só relação marido, né, esposa e tal, relacionamento mesmo, amigos, a família, as pessoas, os velhinhos que tinham essas relações, eles envelheciam muito melhor, com uma qualidade de vida melhor, com uma memória melhor, com tudo melhor. Então, a gente também tem duas coisas que eu quero falar hoje no podcast, né? Para a gente envelhecer bem, sem esse medo todo que a gente tem de, ai meu Deus, vou ficar velho, vou depender dos outros, né? A gente tem que cuidar das nossas relações e do nosso corpo. E parece óbvio, mas a gente não quer enxergar isso. Tem uma médica que eu gosto muito que fala sobre cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela fala assim, a velhice, uma melhor metáfora é a seguinte, eu venho aqui e falo, ó, todo mundo aqui vai ter 40 anos. Todo mundo, quem é mais velho vai ficar mais novo, quem é mais novo vai ficar mais velho, 40 anos. E daqui 30 anos eu vou buscar vocês. Não tem escolha, todo mundo vai comigo. E a gente vai morar no deserto do Saara os próximos, sei lá quantos anos. Então, daqui 30 anos, quando vocês estiverem 70, eu vou pegar todo mundo e vou levar para o deserto do Saara. E aí, só não vai quem morrer antes. Quem sobreviver, vai para lá. E aí, eu tenho certeza absoluta que quando eu chegar com vocês no Saara, vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas é muito calor aqui. Meu Deus, insuportável. Nossa, mas aqui à noite faz muito frio. Eu não estava esperando isso. Eu não estava preparado. Nossa, mas tinha que trazer protetor solar, eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Não, você estava preparado. Eu te avisei há 30 anos atrás que a gente ia passar o resto da vida aqui no deserto do Saara. O envelhecimento é a mesma coisa. Né, ela atende muitos idosos e tal, e eles falam muito, porque eu não estava preparado, eu não sabia que ia ser. Queridos, todo mundo sabe que vai envelhecer. Faz parte, né? Estar vivo faz parte do seu processo. Tem que se preparar para o deserto do Saara, vamos colocar assim, né? A primeira coisa que a gente pensa nesse lance, pelo menos, sei lá, quando a gente conversa sobre velhice, em rodas de amigos e tal, é a questão da autonomia e da independência. Você passa a vida inteira lutando e conquistando coisas para ser autônomo, né, para ter autonomia, para ser independente, para fazer as coisas do jeito que você quer e tal. E tem uma diferença entre autonomia e independência, que a autonomia é eu ter condição de tomar decisões. Então, tipo, sei lá, eu quero, para mim é melhor morar na praia do que num sítio. E a independência é eu conseguir colocar isso em ação, essa decisão que eu tomei. Então, independência é eu, de fato, pôr uma grana lá, comprar a casa, mudar e tal, enfim. E o idoso, normalmente, ele perde, primeiro, a independência, que é a capacidade de entrar em ação, porque, às vezes, o corpo, às vezes, não anda mais e tal. Então, ele toma a decisão pela autonomia que ele tem, mas ele não tem independência para fazer aquilo, de fato, acontecer, porque os filhos vão, né, meio que, não pode, não sei o quê, não vai mais no mercado sozinho e tal, né? Já quem tem Alzheimer perde autonomia, perde capacidade de tomar decisão, mas continua com a capacidade de entrar em ação. Então, acho que essa é uma questão que mexe com a gente, quando a gente pensa assim, nossa, vou depender dos outros. E é aí que entra a questão da qualidade de vida, da qualidade das relações, porque
Para a gente envelhecer bem, olha que foda isso, né? A gente tem que aprender a dar afeto durante a vida para conseguir receber o afeto em forma de cuidado quando a gente estiver velhinho, sem se culpar, sem entrar nessa de ai, nossa, mas aí tem que as pessoas têm que me dar banho, porque não sei quem tem que isso, não sei quem tem que aquilo. A gente vai ter que ser velhinhos gostosos de cuidar. Nós precisamos ser gostosos de cuidar. E uma pessoa gostosa de cuidar não é aquela pessoa que você tá fazendo alguma coisa por ela, tipo, sei lá, ai, Bruno tá doente, vou passar o final de semana com ele, porque ele tá muito doente. Cara, se você ficar o final de semana inteiro falando, ai, Cintia, nossa, não precisava, nossa, tô te dando tanto trabalho, meu Deus, ai, me desculpa. É muito chato cuidar de alguém assim, sabe? Tipo, eu vim porque eu quis. Vai ficar o final de semana inteiro, né? Agora, tipo, ai, sei lá, que bom que você veio. Ai, tô tudo cagado aqui, mas ai, vamos conversar um pouquinho, vamos não sei o quê, vamos, né? É completamente diferente. E a gente não sabe ser cuidado, né? Eu tenho certeza que se alguém vai para sua casa para cuidar de você porque você está doente, você fala, ai, não queria dar trabalho, ai, não quero, ai, não sei o que lá. Eu lembro que, acho que foi 2014, 2013, eu tive dengue. E eu morava sozinha na época. E aí eu fiquei, tipo assim, sei lá, uma semana em casa sozinha, porque dengue, quem já teve, né, sabe? Cara, a gente fica prostrado, você não consegue sair da cama, é um negócio assim, o corpo inteiro dói, é muito bizarro. E aí eu lembro que a minha irmã foi lá pra casa e eu, puta, tipo assim, ai, nossa, ela vai, coitar, tipo, sabe, coitada, parar tudo. Ela foi pra casa, cozinhou, fez uma sopa e eu brava, assim, porque ela estava lá cuidando de mim, entendeu? Tipo, onde eu vou parar desse jeito? Então, eu acho que é um processo, muito esse lance do saber receber afeto para na velhice saber ser cuidado. Coisa pra caralho, você falou, maravilhosa como sempre. Mas eu vejo que essa parte de aceitar o cuidado também existe sem você precisar cuidar dos outros. Porque eu acho que é difícil a gente aceitar o cuidado. Porque, como você falou, a gente é independente, a gente faz isso, a gente faz aquilo, não precisa de ninguém, nunca precisei, foda-se, Mas eu não vamos disse cuidar. que a gente tem que Uhum. cuidar para ser cuidado, eu disse que a gente tem que aprender a dar afeto durante a nossa vida, e assim, tem que ser uma coisa de coração, não pensando na velhice, né? Você não tá fazendo aposentar, tô aqui com meu amigo, na verdade, pensando na minha aposentadoria, que é Daqui 40 anos. né? Na verdade, assim, quando a gente aprende a dar afeto durante a vida, essas pessoas vão querer estar perto da gente também na velhice. E se a gente precisar de cuidado, com toda certeza esse vínculo que a gente construiu vai facilitar esse cuidado que elas, né, elas cuidarem da gente, elas estarem com a gente, apoiando a gente, tal. Foi mais nesse sentido, sabe? Aham, eu acho que eu ouvi mais pelo lado dessa troca. Mas eu entendo o que você disse. E eu penso nesse lado do aceitar o afeto. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu descobri que alguém pode fazer alguma coisa por você só porque a pessoa gosta de você, sabe? Eu devia ter, sei lá, 27, 28 anos. E eu tava na casa de uma prima. E aí eu fui visitar ela. E ela ia preparar o jantar. Eu tinha chegado há pouco tempo, fazia tempo que eu não via ela. E aí na minha cabeça ok, se ela ia cozinhar, eu ia ajudar com alguma coisa, porque era uma troca de experiência ali. Por exemplo, se ela fosse fazer a comida, o arroz, eu ia cortar alguma fruta ou alguma coisa assim. E ela falava, eu vou fazer isso. Eu falava, eu quero te ajudar, vou fazer isso. Ela falava, não, não precisa. Aí eu tentava de alguma forma dizer para ela que eu estava ali, eu queria ajudar ela, porque na minha cabeça era uma troca, não era só o cuidado. E aí ela me disse, não, eu quero fazer o jantar porque eu me importo com você e eu não quero que você se preocupe com nada. E eu lembro que, tipo, depois que ela falou isso, eu fiquei sentado ali e foi a primeira vez que eu entendi que alguém podia fazer alguma coisa por você só por fazer, sabe? Porque eu gosto de você o suficiente, eu quero cuidar de você, eu quero te dar colo ou fazer comida para você. E eu lembro que, como isso me afetou, de eu aprender em outros momentos a só aceitar alguém cuidar de mim e fazer o mesmo pela pessoa, porque a gente já meio que faz isso, sabe? Quando você quer cuidar de alguém, quando você quer fazer alguma coisa, você não quer nada em troca, você só quer fazer. Mas eu acho que tem algo que não é só meu também, é nossa cultura dessa coisa de troca, de você não se sentir inútil ou da pessoa não Nossa. fazer nada sozinho. Tem que ser uma troca entre as duas coisas. E não tem que ser troca nenhuma, é só pelo cuidado, é só pelo amor, E pelo é, afeto. e é por isso que eu acho que dói tanto na velhice, porque você tá vendo que você não vai conseguir pagar isso, É. né? E aí você fica, ai, nossa, é como se você tivesse em dívida. Mas
não existe dívida de amor, dívida de afeto, não é assim. Eu acho muito interessante a gente pensar. Assim, quando eu soube dessa pesquisa, me marcou muito, porque é uma coisa que o meu terapeuta sempre fala que, de um jeito ou de outro, em uma ou outra sessão, eu sempre estou falando de relações, das minhas relações com as pessoas, com os amigos, com o namorado, com sempre relações. Eu nunca falo de coisas na sessão. É muito, muito difícil. Falo, mas é muito difícil. E me chamou muita atenção porque é uma coisa que eu cuido muito. Assim, eu gosto de cuidar das relações que eu tenho, de cultivar as pessoas que me encantam, mantê-las perto de mim. Eu acho que eu sempre tive isso, agora que estou envelhecendo, acho que está mais forte, porque eu percebo como também eu fico bem de ter essas pessoas por perto, de ter essa troca com as pessoas. Então, assim, me faz bem. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai querendo manter as coisas que nos fazem bem, né? Não, tipo, ficar ali no sofrimento, né? Quero dar um outro viés aqui para esse lance de envelhecimento, que é o querer continuar com cara de 30, com corpo de 30. Com 50 litros de Botox, é isso? Bruno, tem uma coisa, assim, né, como psicóloga e tal, que eu percebo muito, que assim, as pessoas, elas têm esse lance de querer voltar para certos períodos. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela tinha já 30 anos e ela falava assim, não, porque até hoje eu caibo, né, até hoje eu uso as roupas de quando eu tinha 18. E tal, sério, meu guarda-roupa é praticamente o mesmo de quando eu tinha 18, assim, tipo, aquilo me chamava atenção, assim, né? Tipo, por que isso, né? São 12 anos depois, você usa as mesmas roupas, o que acontece? Qual que é a pegada das roupas? E não era uma coisa assim, continuo magra, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com 18 anos foi a melhor fase da vida dela, na visão dela, né? Foi a fase que ela estava mais feliz, que ela namorava o fulano lá que ela gostava, enfim. E aí, a sensação que me dava é que continuar usando as roupas, caber nas roupas, é como se eu ainda caibo naquilo que eu vivi. Eu ainda posso viver aquilo. Então, eu acho que tem coisas muito profundas quando as pessoas ficam nesse desespero, porque às vezes é um cuidado. Eu tô falando aqui não desse cuidado, tô falando dessa noia, sabe? De, ai meu Deus, a pele de 30 anos, você quer de 30 e tal. Tem alguma coisa ali nos 30. Será que você está tentando, aos 60, viver algo que aos 30 você não viveu? Ou você está tentando, aos 60, reviver coisas que aos 30 você revivia e você linkou isso à tua idade? Eu acho que esse é um lado. Queria te ouvir e depois falar o outro lado, que eu acho que também pega bastante nesse lance. Como uma dica muito importante aqui é, se você não quer que sua pele envelheça, é usar protetor solar, certo? É um meio diferente do tópico que a gente está falando, mas a parte física é usa protetor solar na mão, no pescoço, em tudo, porque o sol envelhece, e envelhece muito. Especialmente se você é branquela igual a Cíntia, muito protetor nessa Nossa! pele branquela. Essa parte do envelhecer, indo pelo final do que você disse, eu vejo que isso é muito comum, e ainda mais em homens, nessa parte. Por exemplo, tem aquela, quando fala crise da meia-idade, não é com 30, né? Mais do que 30, que é a pessoa tem bastante dinheiro guardado, já trabalhou pra caramba na carreira X ou Y, vai e pede demissão e agora vai construir um barco, ou vai abrir uma loja, ou vai fazer alguma coisa, porque eu acho que tem uma parte dessa sensação de que perdeu tempo, porque especialmente quando muito focado em carreira, sabe? Você perdeu tanto tempo focado naquela carreira, naquele chefe chato, ou naquela empresa que talvez você não gostasse tanto, porque você precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, porque tem que comprar a casa, tem que ter todos aqueles filhos com 30 anos, tem que estar casado, tem que ter tudo aquilo com 30, 40 anos. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai trocando essas prioridades, porque a gente vai descobrindo o que é nossa prioridade. E quando a gente é jovem, a gente tem a prioridade que é do mundo e que é dos nossos pais e que é dos nossos círculos de amigos. E eu vejo, até enquanto eu estava refletindo sobre esse tema e pesquisando algumas coisas, eu vejo que eu penso na juventude é como
Se a gente vivesse para os outros, a gente está sempre mostrando alguma coisa para os outros e provando alguma coisa para alguém. E quando você vai ficando mais velho, você vai olhando mais para você mesmo e o que você gosta. E muitas pessoas mais velhas, sabe? Agora eu caguei para a opinião dos outros. Não é tão simples assim, agora eu caguei para a opinião dos outros, porque mesmo mais velho a gente se importa, porque as pessoas são queridas para a gente e por isso que a gente se importa. Mas eu vejo que o mais velho, o envelhecimento também é essa parte de olhar para dentro e entender mais o que é seu, porque você sabe o quanto aquilo custou, você sabe o quanto custou, e não é valor em dinheiro, é o valor do sacrifício que você fez, ou da energia que você colocou, ou dos anos de vida, ou das rugas que você teve, é um tempo que você investiu, não só tempo, é muita coisa que você investiu ali, então você sabe o quanto você está pagando por o que você está vivendo, o que você está escolhendo viver, e você troca as prioridades, troca a parte do prazer. Quando você é jovem, você quer dormir no carro. Quando você é velho, você não quer dormir no carro. Primeiro porque seu corpo tá velho, você vai ficar com dor se você dormir no carro, mas outro também porque, tipo, já fiz tanta coisa nessa vida para ter que dormir no carro. Sim, talvez vai dormir no carro, vai dormir no mato, vai dormir em qualquer lugar, mas a pessoa quando fica mais velha e inteligente vai prezar pelo prazer. Tem uma coisa que nossa, eu nunca vou esquecer. Eu comecei a dar aula em faculdade, acho que eu estava com uns 30 anos. E a primeira turma que eu dei aula, então eu com 30, né? Eu tinha um aluno que devia ter uns 50 e poucos, assim, na pós, né? Na pós-graduação. E aí ele estava para se aposentar, ele trabalhava em banco, era diretor de gerente, sei lá, de banco. E aí eu lembro que uma vez ele falou assim: não, mas eu tô para me aposentar, agora eu vou viver. Foi essa frase dele. Aquilo para mim, Bruno, foi tão forte ouvir aquilo. Tipo, meu Deus do céu, você vai viver quando você tiver. Você esperou, tipo, 60 anos para viver? Esperou, né? E aquilo me marcou muito. Falei, nossa, eu não quero ter que ter uma vida que talvez eu não goste, para quando eu me aposentar, aí a vida vai acontecer. Isso é uma coisa que, Deus me livre, eu não quero de jeito nenhum. E isso me faz pensar naquela coisa de que as pessoas que vivem esperando final de semana, esperando as férias, esperando a aposentadoria, esperando. Elas estão, de fato, apressando a morte, né? Porque quanto mais dias você, né, sei lá, se você tem aí 60, 70 anos de vida, quanto mais pressa você tiver de, não vejo a hora do final de semana, cara, é uma semana que você queimou aí na sua, na sua linha da vida. Então, é desejar viver, e assim, quem garante que você vai viver até os 60, 70? Eu acho que a estatística que a Ana Cláudia estava falando é a cada 10 pessoas, uma só morre de morte súbita, que é ou aquele morreu dormindo, ou um acidente de carro, um assassinato, um tiro e tal, de a cada 10 pessoas, um. Então, assim, a gente pode ser essa uma pessoa que vai morrer do nada com 40 anos, com 50 anos, não tem como saber. Mas, enfim, a gente pode ser uma das 9 que vai envelhecer, que vai dar trabalho para os outros e que vai ter que ser cuidado. Como fazer isso? Como não ser um velho que dá trabalho para os outros, né? Será que a gente sabe como viver sem ficar nessa. Porque o viver do futuro é uma fuga, né? É uma fuga de que talvez você não esteja feliz agora e você tenha a fé e a esperança de que no futuro vai ser melhor, ou talvez você não tenha bens materiais que você acha que você deve ter agora e você viver pensando no futuro te proteja nesse ambiente, te coloque num ambiente seguro. O que você acha que você sente quando você ouve pessoas falando disso do futuro? Porque eu vejo que é um jeito de se proteger, porque é uma ilusão, né? A gente adora uma ilusão, a gente adora estar nesse ambiente Verdades protegido. imaginadas, né? A gente Isso. adora as verdades imaginadas. Seguro de que, eu não sou perfeito agora, mas vou ser perfeito amanhã, ou daqui quando tiver 60 anos, ou seja, o que isso se encaixar. Como que você acha que essa fuga funciona para as pessoas? Porque é uma segurança bem quentinha ali, né, dentro dessa coberta. Tem uma frase do Nietzsche que é, eu acho que é do Nietzsche, que ele fala: existem homens que já nascem póstumos. Eu tenho a sensação que tem muita gente que já tá morta em vida, sabe? E eu não tô falando depressão, patologias, não é isso, tô falando
que elas estão ali sobrevivendo e tal, ou por uma questão de consciência, de falta de consciência, ou por circunstâncias, enfim, né? Então, eu acho que essa vida que a gente tem que ser uma vida que vale a pena. Tem que ser uma vida em que você não está torcendo para o final de semana chegar, que você não está torcendo para as férias chegarem, para você poder viver de verdade. O quão a nossa vida vale a pena. Tem gente que acha que a vida vale a pena quando põe um filho no mundo, quando vê, né, assim, traz vida para o mundo. E isso para ela é o nível máximo de valer a pena. Tem gente que se enxerga na carreira ou no legado que vai deixar em termos de conhecimento, né? Assim, cada um tem o seu jeito de ver isso. E eu acho que é encontrar esse para que eu estou vivendo é fundamental. Tem um monte de gente que, né, fica nessa do porquê que eu nasci, que é a pergunta filosófica, né? Eu acho que isso não muda nada, assim, por que você nasceu. Agora, para que você está aqui, vivendo sua vida, fazendo tudo que você faz, acordando cedo, não acordando cedo, é esse lugar que a gente tem que pensar, né? Quando eu já tive vários tipos de paciente, eu já fiz muito processo de coaching em que as pessoas estavam migrando de carreira, em várias idades, em vários momentos e tal. E é muito interessante, assim, a expressão no rosto, aquele fogo nos olhos de quem se reencontra de novo em alguma atividade ou em alguma coisa que algum hobby ou na nova carreira, esse se apaixonar, né? A gente às vezes foca o lance da paixão só em outra pessoa, mas a gente tem que estar sempre se apaixonando na vida pelas coisas que a gente faz, pela nossa casa, pelos amigos e tal, né? Tem uma outra coisa em querer ter cara de 30 anos que nós não falamos, que é comer gente, né, Bruno? O mais importante a gente não falou. Como assim? E é comer, a gente quer comer gente, né? Tem, assim, tem uma questão muito importante que não pode ser ignorada, que é a vontade, assim, a preocupação em continuar desejável. E a juventude, né, assim, a pele, o tônus da pele, de não sei o que, do toque e tal, quando a gente é novo. E aí esse desespero, eu lembro que uma vez a gente estava numa mesa de amigos, e aí um dos meninos, né, ele tem, sei lá, mais de 40 anos, e ele falou, as mulheres de 30, 40 anos que me perdoem, mas, tipo, nada é comparável ao toque, à pele de uma menina de 20 e poucos anos. Ele quase foi esfaqueado na mesa, né? Como assim? Que história é essa? A gente, vamos falar sobre o pau de um homem de 40 anos. Então, enfim, foi todo um rebu, uma discussão ali. Eu acho que ele tem razão, né? Se a gente está levando em consideração só o toque, o tônus da pele, eu não sei o quê, realmente, mas eu acho que existem outras coisas que também com o envelhecimento, no processo do sexo, da sexualidade, do envolvimento, que são acrescentadas, né? Então, sei lá, uma coisa, você estava até brincando, né? Agora há pouco, uma coisa era se apaixonar com 20 e poucos anos, paixão, sexo, era tudo junto, é o amor da minha vida, a pessoa que pronto, né? Durava uma semana, daqui a pouco tem outra e tal. E aí a gente vai amadurecendo, e eu vou falar amadurecendo, porque tem gente que envelhece, mas não amadurece, né? Então, Um assim, ótimo jeito de colocar. Tem muita gente. Então, né, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo o quão amplo é se envolver sexualmente com alguém. Quantas coisas estão envolvidas aí para além do tônus, do toque da pele. Então, eu acho que tem uma questão em relação a essa insegurança de estar com o corpo diferente, de estar mais flácido, de estar mais molinho, de estar mais não sei o quê, né? Eu estava vendo, o nosso rosto muda tanto quando a gente envelhece, porque as placas de gordura
internas, né, que a gente tem, é que elas vão se soltando, elas vão mudando. Então, por isso que a pessoa velhinha fica aqui mais caidinha, a bochecha, né, os olhos, a parte óssea toda vai mudando também. Difícil conter tudo isso, né? Se você colocar energia, focar só nisso, só no parecer jovem, eu acho que vai ser uma luta bem ferrenha, né? Assim, lutar contra o tempo no nosso corpo, contra o envelhecimento, você vai perder. É uma luta que. E se você ganhar, nada muda o fato de você morrer no final. Então, você vai morrer no final. Ah, com uma cara ótima, mas vai morrer no final, entendeu? Vai morrer no final. Vai morrer e todo mundo vai saber que você tem aquelas plásticas em enchimento, porque a nossa vida é olhar para a cara do ser humano. Então, quando você vê que tem aquele botox ou aquela plástica, você sabe que aquilo existe. O que não é um problema, cada um faz o que quer do rosto e do resto do corpo também, especialmente silicone, mas nessa parte do envelhecer, de transar, eu vejo que é muita responsabilidade nessa paixão que a gente tem também de ver, né? Por exemplo, quando a gente é jovem, do o se apaixonar tem essa responsabilidade de que aquela pessoa tem que ser a pessoa certa. Quando você tem uma paixão e uma pessoa que vai ser duradoura, uma pessoa que vai estar com você por um período longo, para não dizer a vida toda, que é o que está escrito nos papéis aí que a gente tem que assinar quando casa. E isso é muita pressão, é muita responsabilidade, uma coisa que tinha que ser só gostosa, porque a paixão que a gente tem quando é adolescente, quando é tão jovem assim, é tão avassalador e tão forte para se preocupar com uma responsabilidade que essa pessoa tem que ser perfeita e eu tenho que ficar com ela pro resto da minha vida. É uma merda de pensar isso, de como a gente consegue explicar, porque agora a gente não tem mais 18 anos para ter aquela paixão. Quer dizer, com 18 anos a paixão acontece com qualquer pessoa que você olhar na rua, né? Você olha para alguém na rua, a pessoa te olhou de volta, você já tá completamente apaixonado por aquela pessoa. E agora que a gente tem 30 anos, não é assim de você simplesmente alguém te sorriu para você e falou bom dia, você tá apaixonado. O que também não acaba de você não se apaixonar, porque se apaixona, demora um pouco mais, essa paixão à primeira vista seja menos frequente do que quando é mais novo. Pelo menos essa é uma experiência que eu tenho e vejo. Mas eu vejo essa parte, não só da paixão como do desejo, é algo que me fez pensar assistindo um filme. Eu gosto muito de assistir filme porque você consegue roubar esses sentimentos das pessoas que escreveram aquilo, sabe? Que é como se fossem pequenas partes de filosofia, de vidas daquela pessoa que foi escrita para aquele personagem. E tem um filme que um pai tá falando com um filho, e o pai deve ter uns 50 e poucos anos, e ele fala pro filho que o filho tem que aproveitar a vida, porque quando você fica mais velho, as pessoas vão sentir menos desejo por você. E talvez nem olhem para você. E eu acho que ouvir isso nesse filme foi a primeira vez que eu olhei para uma pessoa mais velha, como esse homem estava dizendo, e pensei por esse lado da vida. Porque a gente tem nossos 30 anos e, pelo menos, eu nunca senti essa parte de não me sentir desejável ou alguém não olhar para mim. E não estou dizendo que qualquer um que olha na rua vai querer transar comigo, não é isso que eu digo, mas eu digo pela parte de que esse ator me fez ver alguém com 55 anos, ou com 60 e poucos anos, ou 70 e poucos anos. Talvez alguém olhe para ele, ou a maioria das pessoas olhe para essa pessoa e não sinta nenhum tipo de atração, que é algo que eu acho que não tinha passado pela minha cabeça antes. Uhum. Por muito pensar na juventude, o que quando você é mais jovem, você sabe que você é gostoso e pessoas vão querer transar com você, ou vai ter muito mais pessoas que vão se sentir atraídas do que quando você tem 70 e poucos anos. Você já se pegou pensando por esse lado, de ser mais velha, se sentir menos desejável? Não, acho que eu nunca pensei assim, talvez porque eu convivi com alguns velhos que eram muito desejados, que conseguiram manter, assim, essa chama, esse desejo, né? A gente tem uma construção social de que velho não tem tesão. Ai, que velhinho fofo, né? Tipo, sabe assim, já assexuado. Mal sabe que o velhinho tá de pau duro ali. Tipo, né? Enfim, e a velhinha não. Então tem uma construção social também de assexualizar os velhos, né? O tal, e o que não é verdade, assim, o corpo muda, lubrificação, ereção e tal, vão ter mudanças, mas o desejo vai continuar se você continuar alimentando isso, enfim, né?
Mas eu falei sobre a coisa sobre isso, de querer manter os 30 porque a gente quer comer gente e tal, mas porque talvez, Bruno, a gente tenha essa ideia de que sexo só tem a ver com o corpo, só tem a ver com desejo físico, né? Assim, só tem a ver com ter tesão, porque o peito é assim, ou a cintura é assado, e não é só isso. E isso é uma coisa que a maturidade traz também, né? O quanto tá perto de alguém, tá junto com alguém, o cheiro de alguém, enfim. Eu acho que tem esse lugar aí. E aí é que entra as dicas do podcast para envelhecer com saúde, dignidade E tesão. e tesão. Tem uma expressão que eu gosto que é assim, como tornar esse corpo habitável até o final. Já que você vai para o Saara daqui a 30 anos, como é que você pode se preparar para isso, né? Peraí que eu vou pegar uma caneta e um papel aqui para anotar. Anota, Bruno, anota que eu quero você um velho maravilhoso, belíssimo. Inclusive, eu até imagino você velho tomando um café em algum lugar muito charmoso, assim, de cachecol, porque tem que estar de cachecol, né? Porque um velho que não está de cachecol, a construção, né, do velho na cabeça. Esses seus amigos mais velhos que eram todos sexy, todos eles tinham cachecol, é isso? Por isso que eles eram gostosos. Sim, faz toda a diferença para ser gostoso. A gente tem que começar a pensar no se preparar para envelhecer. É o seguinte, o seu corpo está o tempo inteiro se destruindo e se reconstruindo. Tem célula morrendo, célula nascendo, tecido morrendo, tecido sendo reconstruído, neurônio morrendo, né? O seu corpo inteiro está assim, os budistas falam da impermanência, não só da impermanência que a gente muda o nosso jeito de pensar e tal, mas nosso corpo está o tempo inteiro mudando, né? A Cíntia, talvez de 3 meses atrás, o meu corpo já não é mais o mesmo, porque tudo foi reconstruído nesse tempo e tal. Só que para o seu corpo reconstruir esses tecidos e tudo isso, ele precisa tirar isso de algum lugar, que é da nossa alimentação. Então, eu sei que é um papo chato, tipo, ela vem, né? Cara, não adianta. É do que você come que o seu corpo busca a matéria-prima para reconstruir os seus tecidos, a sua musculatura, tudo isso. Então, essa atenção à alimentação tem muito a ver com a preparação para a velhice, né? Se eu quero que a minha pele sustente mais as coisas, a minha musculatura do corpo, você tem que pensar nisso. A alimentação é a base, né? A alimentação e hidratação. E aí, enfim, hoje em dia tem muita pesquisa, tem várias discussões sobre melhores formas de se alimentar e tal, mas é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Que é uma coisa que eu estou falhando muito, gostaria de falar isso. Estou fingindo que eu não vou para o deserto do Saara daqui a 30 anos. Ainda mais, assim, pandemia, quarentena, tudo que tem rolou e tal, eu acho que eu perdi um pouco de atenção, assim, em relação a isso, né? E eu percebo, não sei se você percebe com muita clareza isso, assim, mas como o meu trabalho é muito mental, eu atendo, estou falando com as pessoas, estou estudando, estou lendo e tal. Quando eu não estou com a minha alimentação mais organizada, assim, mais, né, em dia e tal, parece que eu fico mais lenta, o meu processamento fica mais lento, não sei, eu sinto que a máquina não está funcionando como deveria, sabe? Eu percebo isso também, de quando eu tô numa semana ou 2 semanas que eu tô me alimentando meio irregular ou comendo porcaria. O de porcaria eu acho que menos, mas se eu comer em menos quantidades, eu fico muito mais... Demoro, minha memória falha um pouco, demoro para pensar, ou o que eu queria fazer, que eu faria num tempo muito mais rápido, um pouco mais devagar de fazer isso. Eu consigo perceber e eu consigo focar e pensar, nossa, faz um tempo que eu tô me alimentando meio mais ou menos, eu preciso voltar a comer mais. E eu vejo depois de alguns dias, uns 2 ou 3 dias que eu voltei a comer mais, como já volta de novo essa vontade, esse ânimo, o cérebro vai e lembra das coisas e faz o que precisa ser feito, definitivamente. Mas eu não pensei nesse lado de a gente realmente estar gerando e reconstruindo nossas células e tudo com a comida que a gente está ingerindo. Então, que merda, Cíntia. Que merda, porque eu me alimentava muito bem, mas faz uns 2 anos que eu comecei a me alimentar mais ou menos assim, sabe? E,
Puta merda. Quantos anos de vida será que eu perdi por esses 2 anos? Peraí, deixa eu pegar minha caneta e fazer minhas contas Como aqui. que Ó. calcula isso? Onde eu calculo isso? A segunda coisa tem a ver com, e assim, de novo, essas dicas eu tô pegando todas da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é, gente, muito maravilhosa, essa mulher, o mundo precisa conhecer essa mulher. A segunda coisa é a atividade física, que também, de novo, né, ai, Cíntia, já sei, já sabe, mas não tá fazendo, né, então, o que adianta saber? Porque a gente tem um organismo, um corpo que foi feito para estar em movimento. E hoje a gente tem uma rotina que não é assim, né? Muita gente trabalha sentado no computador e tal, e exigindo muito do cérebro, né? O cérebro gasta muita energia, eu acho que 25% do que é gasto no nosso corpo, se eu não me engano, não me falha a memória, do que a gente consome de energia, 25% é só para o cérebro. E o cérebro, ele não gasta menos energia quando ele está, entre aspas, parado. Quando você tá de boa, tomando um café, olhando o horizonte, ele vai gastar a mesma energia para te manter ali que gastaria para você resolver um problema muito complexo ou estar numa reunião muito difícil. Tipo, seu cérebro, ele não tem, nossa, gastou menos, ele tá gastando energia, né? E a atividade física, ela faz com que musculatura, tônus, estrutura física, é como se a gravidade está puxando o seu corpo para baixo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está sendo puxado, pressionado para baixo e tal. Quanto menos você fortalece teu corpo, mais você se entrega para essa pressão que a gravidade te traz e tal. Então, tem gente que fala assim, né? Ai, cuide do joelho. Porque, porra, o que vai dar ruim na velhice é o joelho. E é de fato, né? E joelho tem a ver com a nossa mobilidade, com a gente andar. Então, se você não quer ser um velho que vai se arrastar por aí, tem que cuidar da sua estrutura física, da edificação física mesmo agora. Né? Aquele velhinho que anda encurvadinho com a coluna e tal. Né? Se você não quer ser esse velhinho, você precisa estar se alongando, enfim, cuidando disso da atividade. Mas eu não gosto de musculação. Sei lá, vai dançar, vai nadar, vai... Mas tem que estar em movimento, né? Então, atividade física é muito importante. Tá com atividade física no dia, Bruno? Vou fugir dessa pergunta, mas alimentação boa e atividade física também é bom para quê, Cíntia? Para comer gente. Para comer gente, total! Para comer gente. E a terceira dica também. Para comer gente. A terceira dica também, que é aprendizado constante. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente está dando assim um banho de novas conexões neurais no nosso cérebro. Então, manter constância em aprender coisas novas vai, não sei se eu posso dizer assim, mas é como se você mantesse o seu cérebro rejuvenescendo o tempo inteiro. Então, não é tipo assim, não, mas eu já toco violão. Mas não adianta, porque você já toca violão. Então, assim, toque um estilo diferente, cante junto, aprenda a cantar. A gente perde muito tônus aqui na garganta, no pescoço, né? Fica tudo molinho e tal. Quem canta fortalece mais isso. Então, assim, mas eu sei, sei lá, eu escreva coisas diferentes, aprender coisas diferentes. É fundamental para que o seu cérebro esteja aí reorganizado. Você pode aprender coisas em relação a comer gente também, né? Umas técnicas, umas posições, umas coisas diferentes. Os objetos, umas cordas. Umas cordas, não sei lá, né? Enfim. Então, aprendizado também importante. E o aprendizado já leva para um outro lugar, porque a gente está falando muito, assim, tônus, corpo, tal. Agora eu estou falando de uma questão mais cognitiva, né? Que a quarta dica é a meditação. E por que é a meditação? O aprendizado, ele vai manter novas conexões acontecendo. A meditação vai te trazer duas coisas extremamente importantes: estabilidade emocional, e meditar te torna mais, me fugiu a palavra, mas é um jeito de evitar o Alzheimer. Porque não adianta nada, você vai estar com o teu corpo, então assim, beleza, eu cuido da alimentação, eu malho, né, o meu corpo tá ótimo, e aí seu cérebro
tipo, com 50, 60 anos você já está com demência, indicando Alzheimer num nível X. Não vai adiantar, né? Eu quero viver até os 80, mas com um cérebro legal. E o Alzheimer não tem cura ainda. A gente tem aí os índices de pessoas com mal de Alzheimer cada vez maiores. Então, como é que eu fortaleço o meu cérebro para que o Alzheimer, se vier, venha mais leve, né? A meditação, ela ajuda você fortalecer, acho que hipotálamo, pessoas que meditam, se eu não me engano, o hipotálamo é maior. Então, ela tem uma outra estrutura cerebral. Meditar muda a estrutura do seu cérebro, faz com que você reconheça emoções com mais facilidade e consiga estabilizar essas suas emoções. E a gente falou lá no começo, né? Ter relacionamentos mais legais com as pessoas. Meditar, de alguma maneira, mesmo que indireta, faz com que as suas relações melhorem, porque aumenta a sua consciência emocional. Quando eu comecei a meditar, e eu não sou uma meditadora, nossa, meia hora por dia, nada disso, assim, né? Mas quando eu comecei a meditar mesmo, diariamente, tudo, foi nesse mesmo período que eu tive o meu processo de ter consciência real de uma emoção acontecendo na hora que ela estava acontecendo, né? Que eu acho que eu já contei aqui, quando eu senti raiva lá e tal, e a coisa começou a acontecer meio em câmera lenta dentro de mim, eu fui percebendo as coisas acontecerem. Foi pelo processo da meditação, porque meditação tem a ver com aprender a se observar, não é calar a mente. Meditação tem a ver com aprender a se observar. Eu demorei muito tempo para aprender o que era meditação de verdade. Eu não sou uma pessoa que medita muito, porque eu sempre achei que meditação era aquelas coisas do filme, esvazie sua mente, não pense em nada. Tipo, que caralho, como é que eu não vou pensar em nada? É impossível não pensar em nada. Se eu tiver que pensar num negócio tudo preto, quando meu olho fechado, eu tô pensando naquilo. Tem diferentes formas de meditar, depois que você já é um profissional, talvez você saiba não pensar em nada, não sei nem se isso é possível. Mas eu vejo que é muito de você focar em coisa enquanto você está meditando, enquanto você foca na sua respiração, que te acalma, ou você foca em música, que está tocando naquele ambiente que vai te acalmar. E é muito nisso de aprender como focar o seu pensamento ao invés de simplesmente não pensar em nada ou de ficar pensando num milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu acho importante falar aqui que é comer saudável, exercício, comer gente, eu tudo, já me confundi tudo na lista, mas vou lembrar dessa lista. A gente não tem hábito de fazer nada disso, né? E a gente é um ser humano, a gente é um bichinho de hábito, então mudar tudo isso e começar a se alimentar é sempre mais difícil, porque a gente acha que, agora eu vou fazer, agora eu vou ficar 3 meses me alimentando bem, e tipo, não vai. Talvez você faça 2 ou 3 vezes por semana. Se você fizer uma vez por semana, já é melhor do que não fazer nenhuma vez. Porque a gente vai se cobrar e vai se planejar muito mais do que a gente realmente consegue entregar, porque a gente não vai conseguir entregar todo dia e dá muito trabalho. E é importante lembrar de não se cobrar e de começar um passo por vez, né? Porque tudo que a gente tem que aprender é devagar. A gente aprendeu a andar, quantos anos demorou pra gente aprender a andar, aprender a falar? E é a mesma coisa, mudar uma rotina, beber mais água é a mesma coisa. E realmente facilitar como você faz isso te ajuda. Comprar comida saudável já te ajuda a comer mais comida saudável, porque a comida já tá ali. A fazer exercícios, mesmo que seja caminhar, o Drauzio Varela, que sempre fala disso, de 30 minutos de caminhada por dia, de exercício físico por dia, te dá 30 ou 40% mais anos de vida do que se você não fizer exercício nenhum. Sempre quando eu penso que eu não tô fazendo exercício, eu lembro dele falando que eu vou viver 30 ou 40% menos porque eu não estou me exercitando. Não, e o Drauzio, cara, ele era fumante, ele era todo cagado, ele tinha uma vida assim, trabalhava pra caralho, médico, ele tem a história dele no Carandiru, né? Ele trabalhava dentro da penitenciária e tal, não sei o quê, e aí acho que com 40 anos ele fez a primeira maratona dele, com 50, não sei quantos anos ele tinha, 40, sei lá. E aí ele começou a correr e parou de fumar, e enfim, toda uma estrutura, né, de vida em prol da atividade e tal. E aí, assim, tem muita gente que fala assim, nossa, envelhecer, a gente tem que ser forte na velhice, a gente precisa ter força para envelhecer, porque não vai ser fácil e tal. A gente tem que ser forte para viver, não é só para envelhecer. Esse processo da alimentação, ele vai te ajudar no hoje. Não é assim, você não precisa ficar pensando, fazer tudo, o lance de meditar, se alimentar bem, atividade física e tal.
Não, você não precisa fazer isso pensando na sua velhice, você pode fazer isso pensando no seu hoje melhor. Né? Quando a gente faz comer gente. E comer gente hoje, não em quem você vai comer quando você tiver 80 anos. A questão é essa, você come a gente hoje, para depois nos 80 você não ficar, ai, quando eu tinha 40 eu comi pouca gente, podia ter comido mais gente, sabe? Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, a gente precisa ter força e sabedoria não para lidar com a velhice, mas para lidar com a vida, para viver, de fato. Quando a gente entende isso, as coisas mudam. A Ana Cláudia, ela fala um negócio que eu acho super bacana, assim, que ela fala que ela acha que as pessoas morrem. Todo mundo morre, não tem jeito. Jesus morreu, Buda morreu, ela não vai achar, ai, mas vai morrer, família dos monges morrem, todo mundo vai morrer, né? Não adianta você ficar entrando numas. E aí ela fala que ela tem a impressão que chega uma hora, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, a sabedoria vai aumentando sim, a nossa clareza de como o mundo funciona, do para que as coisas vão acontecendo, vai ficando muito maior. E aí chega uma hora que essa alma, ou esse espírito, o nome que você quiser dar, não cabe mais nesse corpo. E aí ele vai embora. Ele explode, é isso? Ele não explode, ele só vai embora, assim, só não cabe mais, né? Ela falou, não, porque ela é uma médica que trabalha cuidados paliativos, que é quando a pessoa tá realmente já desenganada, né? No bico do corvo, já na reta final. E ela fala, cara, quando a pessoa tem clareza de que ela tá terminando a vida dela, e aí ela fala que é o momento que você recebe o diploma de ser humano, quando você tá para morrer, que é missão cumprida, sabe, assim, fiz, né, o que tinha que fazer, enfim. E ela fala, a sensação que dá é essa, é que chega uma hora que você não se cabe mais, e esse corpo não te cabe mais, né, que é quando o software é muito bom e o hardware é velho, não dá certo, tipo, dá pau. É meio isso que acontece, assim. Então eu gosto da metáfora dela, a gente ficar lutando contra o envelhecimento para parecer mais jovem, a gente vai estar pondo a energia no lugar errado. Eu acho que se essa energia tiver nessa construção dessa velhice mais saudável, né, desse corpo mais habitável, e o porquê a gente está nessa vida, quais são as coisas que dão prazer pra gente, tendo clareza disso, eu acho que eu sinto isso em mim, que conforme eu fui envelhecendo, eu tenho eu tenho muito mais clareza das coisas que me dão prazer. Então, quando eu era jovem, adolescência, ali, 20 e poucos anos, sei lá, 18 anos, 20 anos, parecia que tinha muito barulho, muita interferência, né? Assim, parecia que, não sei, eu tinha a sensação de que eu estava feliz quando as coisas eram muito intensas, assim. Então, quando eu estava vivendo intensamente, aí eu era feliz. E depois, essa barulheira toda, ela foi diminuindo. Então, eu acho que hoje eu consigo ter uma clareza muito maior do que me dá prazer e não necessariamente são coisas extremamente intensas. Eu tenho muito prazer em tomar meu cafezinho com bolo à tarde, uma tarde de sol, fim de tarde, assim, sabe? Parar um pouquinho o dia, tomar meu cafezinho, olhando na janela, isso me deixa muito feliz. Assim. Não é só isso, claro, mas isso também me deixa muito feliz. Eu entendo bem o que você disse, porque eu venho fazendo isso bastante. Tá bem verão aqui, e o sol tá aquele sol gostoso, que é aquele friozinho com sol, e eu faço isso pelo menos umas 2 vezes por dia, de pegar um café, sentar lá fora e ficar só ali, pensando em nada. Meditando, com os olhos abertos. Estou meditando com os olhos abertos. Bruno de Mauro meditando, Brasil. Ouçam isso. É o que pelo menos eu vou me dizer que eu medito. Mas quero também finalizar com o que a gente faz sempre, que é dica de filme sobre velhice. Dica de filme de comer gente e ficar velho. Não, só pode ser sobre velhice. Mas essa dica de filme é de comer gente e ficar velho, porque o filme que você vai indicar, se você for indicar o filme que eu tô pensando, é um velho que come gente maravilhosamente bem, pleníssimo. É esse filme que eu vou indicar, sim. Bem, eu vou começar então. Eu vou indicar um filme italiano, porque tem que assistir em italiano com legenda, né, para sentir aquela voz, é voz de comer gente, né? O italiano soa com voz de comer gente. O filme chama A Grande Beleza. E é um filme bem legal sobre como tem diferentes perspectivas no filme. E o trailer não é uma entrega. Então, se você assistir o trailer, você não vai
entregar o filme. Eu acho até que passa um pouco uma mentira do que o trailer mostra ali. Mas é isso, a grande beleza. Que delícia. Eu vou indicar o Para Sempre Alice, porque, né, ela é uma mulher muito jovem, se vendo ali demenciando, e essa coisa que a gente falou hoje sobre autonomia e independência fica muito claro, né, ali no enredo, na vida dela e tal. Eu acho esse filme, nossa, quando eu assisti, minha avó tinha sido, assim, recém-diagnosticada com Alzheimer, então, nossa, me pegou muito, assim, aquele filme. Acho que vale muito a pena assistir e ouvir a música do Arnaldo Antunes. Chama Velhice? Como chama a música, Bruno? Envelhecer. Envelhecendo. Nós estávamos ouvindo Arnaldo, belíssimo. Uma música de 6 minutos, né? Você vai ficar 6 minutos mais velho ou mais maduro ouvindo a música do Arnaldo. Depois eu coloco os links todos e os nomes. É isso, fechamos. Fechamos. Estamos Como mais sempre. velhos, Bruno? Estamos mais velhos depois desse papo? Estamos. Mas estamos mais maduros? Estamos, porque agora eu vou correr comendo uma maçã e meditando. Então tá bom. Beijo. Adorei estar com você. Um beijo. Sempre um prazer.